disser que o açúcar é doce, todo mundo vai concordar. O açúcar é bom? Talvez. Em excesso, ele pode prejudicar a saúde. Mas para que o açúcar seja metabolizado, é preciso que haja um hormônio de secreção interna chamado insulina. Quando ele falha, nós temos o fenômeno, a doença diabetes. E para conversar sobre esse assunto, já que no dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Diabetes, temos aqui a endocrinologista Ermelinda Pedrosa, responsável pelas relações governamentais da Sociedade Brasileira de Diabetes. Seja bem-vinda, doutora Ermelinda. Muito obrigada, Paulo, pela oportunidade de estar aqui na TV Senado. Bom, o Brasil não está fora de um fenômeno mundial que é a obesidade. Nós nos alimentamos mal, os brasileiros. Isso. Mais de 50% da população está acima do peso. E isso é quase que uma predisposição para que as pessoas contraiam o diabetes. Qual é o mecanismo através do qual as pessoas podem ter o diabetes? Pô, existe aquele diabetes que praticamente hereditário, que você é congênito, não sei se estou falando, me corrija se eu estiver errado, que é aquele que vem das crianças, o tipo 1, e o tipo 2, que é aquele que a gente adquire já depois de adulto, né? Em linhas gerais, a gente tem esses dois grandes grupos de tipos de diabetes. O tipo 1, como você falou, que nós chamamos de autoimune, porque na realidade a pessoa desenvolve, pode realmente ser logo após o nascimento, mas de uma maneira geral, crianças, adolescentes ou adultos jovens. Então, há um processo de destruição da célula que fabrica a insulina no pâncreas e aí a pessoa precisa de insulina desde o início da doença. O outro, que é o tipo 2, que é o mais frequente, em torno de 90% dos casos, realmente acontece entre adultos acima de 40 anos, um pico acima de 60, e em alguns países até crianças e adolescentes já apresentam essa forma de diabetes por conta da obesidade. Então, existe o quê? Há uma produção de insulina, porém ela não atua de forma eficiente. E nesse contexto, a obesidade tem um papel relevante, por quê? Porque ela ajuda a essa ineficiência da insulina, provocando, digamos, o que a gente chama de resistência à ação. Por isso que o pâncreas tem que trabalhar. Uma pessoa obesa, o pâncreas fica sobrecarregado, é isso? É como se fosse assim, você tivesse assim, aquela quantidade de gordura, promovesse assim, uma carapaça em alguns órgãos, para falar de uma forma mais simplista, principalmente em tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, no fígado e no músculo. Então, a insulina não consegue atuar, porque existe essa resistência. Com isso, ao longo do tempo, vai ocorrendo também graus variáveis de redução da quantidade de insulina no organismo. Então, quando esse equilíbrio deixa de ocorrer, a pessoa passa a apresentar os níveis aumentados gradualmente de glicose. Então, esse fenômeno que a gente chama de diabesidade, que é o conjunto de diabetes e obesidade, realmente é, digamos, um dos pilares associados ao sedentarismo do tipo 2. Como é que se dá o diagnóstico? Como a pessoa pode perceber que ela está com diabetes? Bem, existe aquela forma, digamos assim, assintomática. Você não sente realmente absolutamente nada, faz um exame e a glicose, então, está acima do nível que nós consideramos normal, que seria o quê? Uma glicose de jejum igual ou maior do que 126. Se a pessoa fica entre 125 e 100, ela entra num contexto que a gente chama de pré-diabetes. Em outras situações, quando se faz um teste de tolerância à glicose, que é um teste que você assim tem que passar vários dias comendo bastante assim, doces, enfim, uma dieta mais sobrecarregada, e faz um teste de sobrecarga. E aí, se ela tiver também na segunda hora acima de 200 ou até 200, enfim, já é diabetes. E do mesmo modo, se ela ficar entre 140 e 199, seria o que a gente chama de pré-diabetes. Então, esses são os quadros do ponto de vista de valores. Porém, a pessoa pode também já apresentar valores bem mais altos e sintomas que são urinar muito, beber muita água, ter sede excessiva. Com isso, há uma perda de peso também importante, entendeu? Fraqueza generalizada, alguns sintomas como a visão se torna turva, pode haver assim, infecções na urina, na mulher, infecções na região vulvovaginal,
também assim, sensações de dormência, formigamento. Então, esse é o quadro quando a glicose está bem mais alta, 300, 400, algumas pessoas chegam até 700, 900. Então, é um quadro grave de descompensação que requer atendimento hospitalar. É muito difícil mudar de hábitos, ou seja, Sim. Você assumir que precisa fazer uma dieta, talvez mudar de hábitos de vida é uma coisa complicada, bastante complicada, Sim. porque aos poucos a gente vai tendo esse desvio alimentar, vai comendo muito biscoito, muita massa, muito refrigerante, quer dizer, e isso afeta praticamente mais da metade do que se reflete no fato de que mais da metade da população brasileira está obesa. É possível dizer que hoje, proporcionalmente, em relação a 20, 30 anos atrás, o percentual de diabéticos na população brasileira aumentou? Com certeza. O único estudo grande que nós temos nacional é de 1988, que dava uma prevalência de 7,6%, quer dizer, era o percentual em relação à população acima de 40 anos. Porém, hoje nós temos uma estimativa de 14 milhões de pessoas com a doença. E o Brasil, dobro, né? O Brasil está ocupando o quarto no ranking agora, e isso vai continuar em 2040, quando provavelmente a população estimada de 14 milhões passará para 19 milhões. Isso daí a gente tem que dizer que é um número provavelmente subestimado, porque são dados que a Federação Internacional de Diabetes faz um cálculo epidemiológico para todos os países, dentro daqueles dados que existem. Então, infelizmente, você está falando de uma verdade muito importante, porque 75% das pessoas com diabetes moram em países em desenvolvimento, como o Brasil estaria nessa categoria, onde entra o quê? Um acesso à alimentação, digamos, não saudável de forma mais fácil e, infelizmente, um acesso difícil à alimentação saudável. Aí se soma isso o quê? A obesidade, como você já colocou de forma bastante objetiva, e o sedentarismo. Cada vez mais as pessoas usam o quê? Botões para viver. Então, você vai acumulando energia que não é gasta. Aí também entra a questão da obesidade. Então, esse conjunto de questões maléficas no estilo de vida, infelizmente, concorre para a doença e está assumindo proporções epidêmicas atualmente. Bom, a senhora tem uma carreira respeitável já como endocrinologista e certamente vem observando que as políticas públicas ao longo da sua trajetória. O que tem mudado e o que falta mudar ainda, já que a senhora é responsável pelas relações governamentais da sociedade brasileira do diabetes? Paulo, veja bem, eu participei, eu estava finalizando minhas residências aqui em Brasília, quando a gente ajudou na coleta de dados do Censo de Diabetes, em 1988, quer dizer, um tempo bastante longo. Naquela época, de fato, houve assim, um estímulo grande à montagem de um Programa Nacional de Educação e Controle de Diabetes. Isso foi muito assim, recebido de forma positiva pela comunidade científica, porque alavancaria esse cuidado preventivo e de educação. Infelizmente, ao longo do tempo, esse programa não teve mais uma representatividade tão importante no Ministério da Saúde, coisa que eu lamento, porque, de fato, apesar das ações continuarem, elas precisam de ser assim, receber um apoio, um suporte efetivo, não só em âmbito governamental, federal, mas também municipal e estadual, porque, infelizmente, metade das pessoas que têm a doença não sabem o diagnóstico, e quando elas têm esse diagnóstico, elas podem ter já complicações importantes nos olhos, nos rins, nos nervos, podem descobrir, por exemplo, que tem diabetes durante um infarto, um derrame ou até uma amputação. Então, é uma doença devastadora e precisa realmente de haver uma melhoria nas políticas de saúde para que todos provoquem essa promoção à prevenção, que é por aí que passa. E, principalmente, casar as questões que são colocadas para atenção básica também com as outras
áreas de média e alta complexidade. Eu diria que há um certo divórcio nessa ação e que a gente precisa resgatar isso. A gente ouve falar em Novembro Azul, em Outubro Rosa, campanhas de prevenção da AIDS, campanhas, enfim, contra a prevenção do câncer de próstata, câncer de mama, mas prevenção do diabetes a gente não ouve, né, falar nisso, é difícil, né? Essa questão do rosa e do azul causou um certo impacto entre nós, endocrinologistas e profissionais da saúde, de uma maneira geral, que cuidam dessa doença, né? Por quê? Porque, na realidade, a cor azul sempre foi do diabetes. Começou em 1991 com a Federação Internacional de Diabetes. Em 2006, a ONU colocou esse marco como uma resolução definitiva do diabetes como um problema de saúde mundial. E, claro, os gastos com a saúde em relação ao diabetes são muito impactantes, são mais de 600 bilhões de dólares. E você tem uma ideia, a única doença que, de fato, ganha em termos de custo é o câncer, mas se você olhar a quantidade de pessoas com diabetes e que também tem câncer é muito maior do que as outras. Explique um pouquinho, ganha em termos de custo, como assim? Veja bem, o câncer é uma doença cara. Então, o diabetes também é uma doença cara. Se você comparar assim, uma pessoa... Não existe cura. Não existe cura. Você pode controlar. Né? Mas, assim, curar em si, infelizmente, a gente ainda não tem essas ferramentas. Então, o grande alvo é a gente conseguir que as pessoas se controlem melhor, porque se elas não conseguirem um bom controle, os estudos, assim, são extremamente, assim, taxativos, você vai ter complicação. Por exemplo, complicações no fundo de olho, que pode levar, inclusive, à cegueira. Com certeza, como também as doenças cardiovasculares, que estão as cerebrovasculares, as vasculares periféricas, que podem concorrer para amputações, etc. Quer dizer, a gente não precisa dizer assim que é uma coisa atemorizante, mas esses riscos existem, eles são estudados, são apresentados, estão consolidados. Agora, é um custo alto. Uma pessoa, por exemplo, que faz diálise diariamente, representa um custo muito alto para o sistema de saúde público e privado. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de tratamento tem diabetes. Por exemplo, se você pegar outro dado importante em relação à complicação de amputações, a maior causa de amputações, quando a gente retira aquelas traumáticas, são resultantes do diabetes. Então, você imagine que uma pessoa que começa com uma simples feridinha no pé, o cuidado dessa feridinha custa 7 mil. Principalmente nos idosos, isso é um sintoma a ser observado. Então, essa feridinha custa, se a gente colocar em dólar, 7 mil dólares, que se a gente colocar em reais, daria quase mais de 20 mil reais. Porém, se ela evoluir para amputação, o gasto é muito maior. Existe algum programa do governo de medicação gratuita para o diabetes? Não existe? Sim, com certeza. Desde o programa que eu me referi no início, as principais medicações da época foram colocadas, que seriam o quê? As sulfonilureias, são drogas orais, a metformina, que é outra droga bastante comum. E a insulina, que a gente tem, a NPH e a regular. Infelizmente, com o passar dos anos, principalmente nos últimos 20 anos, várias outras medicações passaram a estar disponíveis. Infelizmente, a lista para tratar o paciente com diabetes no SUS, infelizmente, ela é muito restrita. Logicamente que a gente... E a qualidade, a especificidade do medicamento é a mesma dos medicamentos que são encontrados nas Eu diria sim que isso daí não representa uma coisa má. É uma coisa muito boa, porque, infelizmente, vários países do mundo, até na África, por exemplo, nem acesso à insulina as pessoas têm. Eu conversei há um tempo atrás com um colega do Paquistão, eles não têm acesso gratuito à insulina. Então, essa questão ainda existe. Agora, o problema é que nós precisamos de disponibilizar melhores medicações para ter um controle maior. O governo, inclusive, depois de vários anos, adotou recentemente, foi anunciado no Dia da Criança, um trabalho conjunto que foi feito com a própria SBD, o Ministério da Saúde, as associações de diabetes do Brasil e, finalmente, a gente terá, a partir de 2018, a disponibilização de insulinas melhores, que são os análogos de insulina. E eu espero que a gente continue avançando. Por quê?
Porque o que a gente conta atualmente pela lista da Rename precisa ser revista, porque existem realmente vários medicamentos que podem ajudar a trazer um controle melhor para os pacientes com diabetes em nosso país. Agora, as autoridades mundiais, em termos dessa doença, estão focadas este ano no tema diabetes e a mulher. Isso. Por quê? O que a mulher é afetada de forma diferente, diversa do homem? Veja bem, a mortalidade da paciente com diabetes, principalmente na questão cardiovascular, é bastante impactante. Ela tem 10 vezes mais chance do que uma mulher sem diabetes de ter problemas nessa questão cardiovascular, ou seja, infartos, angina, etc. E o que é pior é que a gente vê que há uma certa inércia. As mulheres com diabetes não recebem essa atenção como o homem recebe. Parece até que fica assim, que o homem vai infartar e a mulher não. Mas a estatística é extremamente grave. Só fala em termos de medicina preventiva, de Sim, atenção e até de medicação. Até de medicação. Elas deveriam receber digamos assim, uma ação terapêutica mais agressiva, porém existe ainda uma inércia. Além dessa questão, quando a gente olha também pelo aspecto do diabetes com bebês, 2 em cada 5 mulheres estão na idade reprodutiva, as que têm diabetes. E 1 em cada 7 nascimentos de mulheres com diabetes gestacional terá algum problema no bebê. Então, são problemas graves que precisam ser prevenidos. Quais são os principais problemas, os principais efeitos deletérios da diabetes sobre a mulher grávida? Veja bem, aí a gente tem 2 cenários distintos. Aquela mulher que já tem diabetes, que, enfim, engravidou de forma não bem planejada, não estava bem compensada, infelizmente, ela tem mais chance de ter um bebê com malformações, principalmente na questão cardíaca e também até neurológica. Mas no pré-natal ela não é obrigada a tirar o sangue, colher o sangue? Isso, mas infelizmente o que acontece, Paulo, é que muitas mulheres que têm diabetes não planejam a gravidez de forma adequada. Então elas engravidam por exemplo, se a gente pegar o exame que determina o controle como está, uma das formas seria a hemoglobina glicada, que seria abaixo de 7%, muitas mulheres engravidam com 9%, com 10%, com 8%. Então, isso mostra um ambiente extremamente desfavorável para aquele feto. Cria uma gravidez de risco com um comprometimento fetal. E o próprio feto passa a receber um impacto negativo durante o processo, digamos que a gente chama de embriogênese, quando ele está se formando. A mulher que desenvolve diabetes gestacional, que ocorre, claro, durante a gestação, se ela também não for controlada, aí vem aquele problema do bebê macrossômico, que a gente chama de bebê grande, acima de 4 quilos. Aí ele pode ter problemas de baixa de glicose, ter icterícia, que é aquela conjuntiva amarelinha. Vários problemas que aumentam a mortalidade. Então, são 2 cenários distintos, mas que requerem uma atenção muito importante. Então, a minha mensagem seria: as mulheres que têm diabetes prévio, elas têm que realmente procurar programar a gravidez se controlando melhor. E aquelas que engravidam, se tem algum fator de risco, principalmente abortamentos prévios, hipertensão, obesidade, história na família, etc., partos prematuros, elas têm que realmente fazer um diagnóstico precoce desde a primeira consulta para que recebam também uma atenção adequada. Existe aqui no Senado um projeto que prevê a rotulagem de alimentos. Isso. Chamando a atenção, o símbolo não está escolhido, a Anvisa também está empenhada em fazer estudos a esse respeito, escolher a exemplo de outros países, qual a melhor forma de chamar a atenção para alimentos, no caso, que contenham excesso de açúcar, tipo suco de caixinha, que sempre tem um nível de açúcar absurdo, né? E fica escondido naquelas letrinhas ali e ninguém presta atenção, né? A senhora acha que nós devemos adotar esse tipo de providência na lei, de chamar a atenção para o risco? Sim, eu acho até que o Brasil avançou bastante nos últimos anos em relação a essa questão de vigilância sanitária em relação aos alimentos. Isso ocorreu
com a disponibilidade assim, de dados em relação ao conteúdo de proteína, conteúdo de carboidrato, conteúdo de gordura, etc. E até o tipo de gordura, como também até a relação com o glúten e lactose, né? Que em relação ao glúten é importante porque algumas pessoas com diabetes tipo 1 também podem ter a doença. Então, eu coloco isso de forma bastante positiva, até porque suco de caixinha é uma coisa que não é saudável, né? Então a gente precisa ter um olhar melhor até para o conteúdo que tem. Então, é uma coisa extremamente importante e eu espero que avance aqui no Senado essa proposta. E para as mães de crianças que cada vez mais ligadas em jogos eletrônicos, que já não brincam mais como se brincava na rua antigamente, subindo, descendo, correndo, jogando bola, enfim, e que ficam agora, e que ficam praticamente reféns daquela oferta de refrigerantes, doces e guloseimas. Então, o que dizer a essas mães? Olha, a Sociedade Brasileira de Diabetes tem um departamento de nutrição muito atuante. Eu vou depois dizer o site que elas podem realmente se reportar, porque tem várias dicas de como se alimentar saudavelmente. Mas as mães têm que realmente procurar, assim, ofertar uma alimentação saudável. Não dá, digamos, realmente muito chocolate, muitas balinhas, muitos docinhos. Partir para comer mais fruta. As crianças hoje nem sabem como comer uma fruta, porque vai tudo no suco, suco de caixinha. Até o próprio suco não deveria ser consumido de forma tão assim intensa. Refrigerante também. Eu me lembro que no meu tempo, assim, pizza e refrigerante era só, já muito tempo atrás, né? Pizza e refrigerante uma vez por semana, no domingo, ou então quando era aniversário, né? Hoje parece que ficou... Então, assim, é uma questão bastante complexa, né? Porque se a gente olhar principalmente para as camadas mais pobres, desses dados que você falou de obesidade e sobrepeso, infelizmente estão cada vez mais altos na população mais carente, que infelizmente elas passaram a ter acesso a uma alimentação fácil, porém não saudável. Então a gente tem que rever esse contexto, olhar de uma forma assim, mais criteriosa para o que está sendo oferecido. E outra coisa fundamental, como você colocou, as crianças, hoje até talvez por impedimento relacionado à violência, enfim, elas não têm tanta disponibilidade de brincar como as crianças fazem. Então, a gente tem que retomar esse ato tão saudável para que elas não se tornem obesas nem diabéticas no futuro. Eu pediria a senhora que mencionasse o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, qual é? www.diabetes.org.br. Então, www.diabetes.org.br. E se elas podem acessar o portal de nutrição, que tem muitas dicas, tanto para as pessoas comerem mais saudavelmente, como para as pessoas que têm diabetes também procurarem se controlar melhor através de uma alimentação mais saudável. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço mais uma vez, Paulo, a oportunidade em nome da Sociedade Brasileira de Diabetes. Você pode rever este ou qualquer um de nossos programas. Acesse senado.leg.br/TV. Tem alguma sugestão de assunto para o Cidadania? Mande um WhatsApp para 61 99966 1616. Se preferir telefonar, ligue grátis para o Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.